O Elivaldo Fenelon continua aqui com a gente. Nosso assunto agora é eleições. Ontem o Senado aprovou em primeiro turno o texto base da PEC que adia a realização das eleições municipais para novembro. O Délio Rocha, nosso correspondente em Brasília, nos traz os detalhes na reportagem. Em uma sessão por deliberação remota, os senadores aprovaram ontem, em 2 turnos de votação, o texto proposto pelo senador Everton Rocha, relator da matéria. Em seu parecer, Rocha citou a falta de condições sanitárias para defender o adiamento das eleições. Agora a Constituição, a PEC que eu estou relatando, ela trata sobre adiamento de eleição. Tudo que for fora da data da eleição, melhor a gente não entrar, não tocar, para não perder justamente o foco que era a construção de uma nova data. Pelo texto aprovado no Senado, o primeiro turno muda do dia 4 de outubro para 15 de novembro. Já o segundo turno passa do dia 25 de outubro para 29 de novembro. Esta PEC, além de estabelecer um novo calendário eleitoral, também permite ao TSE definir uma nova data para o pleito em cidades que não ofereçam em novembro condições sanitárias para a votação. O texto também prevê o adiamento da data limite para o registro de candidaturas, que passa de 15 de agosto para 26 de setembro. Já o período de realização das convenções, que era de 20 de julho a 5 de agosto, vai mudar para 31 de agosto a 16 de setembro. Outra data que merece destaque é a que define a propaganda eleitoral, marcada para iniciar em 26 de setembro. Após aprovada no Senado, a PEC que trata do adiamento das eleições segue para análise e votação na Câmara. Vamos já falar então sobre a próxima fase da votação dessa PEC. Outro prazo que foi mexido aí na proposta é o da desincompatibilização, Elivaldo. Nádia, esse era um debate... Aliás, não foi mexido, né? Não foi. Esse era um debate que existia muito antes. Vai mudar a data, então quem não se desincompatibilizou tem esse alento, vai poder se desincompatibilizar em outra data. Por exemplo, o vereador Samuel Silveira, que não saiu na época certa, ele poderá ser candidato com essa mudança da data da eleição? Não, não pode. Olha só por que não. Prazos de desincompatibilização. Na data da publicação desta emenda, no caso que foi aprovada no Senado, mas que vai para a Câmara ainda, a vencer serão computados considerando-se a nova data das eleições de 2020. Ou seja, datas a vencer. O que diz, por exemplo, que a desincompatibilização, os prazos vencidos, como por exemplo o 4 de abril, prazo vencido, não é, Nádia? Já foi. Vencidos serão considerados preclusos, vedada a sua reabertura. Ou seja, o que vale de alteração de prazo, como o Délio colocou aí na reportagem, é o que tem daqui para frente com base no dia das eleições, né? Porque o calendário das eleições, ele vai determinando os prazos anteriores, como as convenções partidárias, por exemplo, o início da propaganda eleitoral. O que passou, passou. Esse não vale, Fenelon. Pois é, agora tentar... Veja bem, já foi aprovado ontem em 2 turnos. Quando o Congresso quer, vota rápido. 2 turnos foram votados ontem no Senado. Está pronto o texto para ir para a Câmara. Qual é a questão? A questão é que na Câmara há um pouco mais de resistência do que no Senado. No Senado a maioria foi avassaladora. Na Câmara, essa maioria não é tão sólida, mas, ao que tudo indica, há um movimento muito forte das lideranças no sentido de apresentar um argumento mais do que eloquente: os dados da Covid, Nádia. E o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado também, já tem essa expectativa de que a Câmara flexibilize esse ponto de vista, o presidente Rodrigo Maia, para que até sexta-feira eles consigam votar definitivamente e promulgar a PEC. Elivaldo, vamos à última de hoje? Nádia, eu recebi agora há pouco, estava ali na rádio, uma informação assim de ontem à noite, de uma reunião da executiva do PV, do Partido Verde, com a seguinte decisão, Nádia. O PV, que caminhava aí para uma aliança com o PSDB, a executiva decidiu ontem, claro que vai ser submetida aí numa discussão mais ampliada, inclusive a convenção de agora, agosto, só em agosto. Até 16 de setembro. Até 16 de setembro, né? 2 meses antes da eleição. Até lá, Nádia, o PV vai ter que conviver com a seguinte situação. A executiva decidiu ontem apoiar o lançamento da deputada estadual Tereza Brito, à Prefeitura de Teresina. Mais uma candidata. Então, ela, se depender da executiva municipal do PV, será candidata à Prefeitura de Teresina. A executiva rechaça.
é contra a aliança do partido com o PSDB. Não sei como fica a vereadora Poliana Rocha, que é da bancada aliada ao prefeito Firmino Filho, é de dentro do Palácio da Cidade e, pelo menos, eu não tenho conversado ultimamente com a vereadora, mas não tinha, assim, dificuldade nenhuma de apoiar a pré-candidatura do professor Kleber Montezuma, lá do PSDB. Não sei como é que... A deputada Tereza Brito também sempre foi muito ligada ao prefeito Firmino, né? Exatamente. Não sei como é que vai administrar essa situação. Vamos ver no decorrer da manhã. Olha, acho que o Fenelon está doido para falar alguma coisa aí. Eu sempre fico atento ao Elivaldo, mas no caso aí, a Tereza Brito tinha, tanto a Tereza quanto a vereadora Poliana, uma ligação muito próxima com o ex-reitor, o ex-secretário Charles Silveira. Um Charles Silveira que agora é coordenador da campanha. Então, eu acho que ainda tem espaço para um diálogo com o PV. Obrigada, Fenelon, pelo esse comentário. Fica aí que eu já vou te chamar para falar de impeachment. Elivaldo, obrigada. Volto lá para a Rádio Cidade Verde. Está no ar o Acorda Piauí com Elivaldo Barbosa e com o Joelson Jordani na Rádio Cidade Verde. Olha, 2 governadores enfrentam um processo de impeachment. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a gente lembra daquela votação avassaladora na Assembleia Legislativa para a abertura do processo, 69 deputados votaram a favor, e também o governador Wilson Lima do Amazonas, os 2 do PSC. Mas o Brasil, gente, já teve impeachment de um governador e no dia da votação teve até bala, Fenelon. Deus queira que não acabe mais assim. No caso do impeachment de Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, hoje tem a primeira sessão da Comissão Especial do Impeachment. Lá o processo já está bem adiantado. A gente tem, no quadro de hoje, a seguinte situação. 2 impeachment, um no Amazonas, outro no Rio de Janeiro. As motivações legais são muito próximas, elas estão relacionadas por uso indevido ou de conduta indevida em relação ao combate à Covid. E no caso do Amazonas, o processo começou antes, começou ainda em abril, mas lá o processo está travado por decisão judicial. No caso do Rio de Janeiro, não. O processo começou depois, mas está bastante avançado e a comissão já foi constituída. Ontem o Wilson Witzel foi notificado e ele terá agora 10 sessões para se explicar. É verdade que ele está dando entrada a um processo também na justiça para tentar brecar, para tentar barrar esse processo. Mas essa realidade do Wilson Witzel e o Wilson Lima não é única. O Brasil já teve vários processos de impeachment de governadores, mas só um, Nádia, só um que a gente vai mostrar aqui agora, só um foi até o final, foi concluído. Foi um processo em Alagoas, em 1957, contra o governador Muniz Falcão. Qual foi o principal argumento para abrir-se um processo de impeachment contra Muniz Falcão? Ele criou taxas contra os usineiros, Nádia. Pois bem, no dia da votação foi uma confusão, uma sessão sangrenta, tiroteio em plenário. 1.200 tiros, 8 feridos e 1 morto. O deputado que morreu foi Humberto Mendes, que no ano anterior tinha se transformado em sogro do governador Muniz Falcão. Mas mesmo com esse caos todo, o impeachment foi aprovado, embora o governador Muniz Falcão tenha depois recorrido ao Supremo e conseguido anular e retornar. E aí a gente tem 2 imagens, Nádia, que estão relacionadas a esse impeachment. Uma é um livro que trata detalhadamente desse caso, Curral da Morte, o impeachment de sangue, poder e política no Nordeste, de Jorge Vieira, considerado o principal trabalho sobre esse tema. E essa outra imagem é uma imagem que tem algo a ver com a gente aqui do Piauí. É uma foto publicada, um dos raros registros desse episódio, o deputado Humberto Mendes sendo carregado depois de ser baleado em plenário. E essa foto foi publicada na revista Cruzeiro. Na época, a revista Cruzeiro mandou seu principal fotógrafo para acompanhar essa sessão. Essa foto é do piauiense José Medeiros, um dos mais importantes jornalistas fotográficos de toda a história da imprensa no Brasil, Nádia.